queridos ouvintes, estamos aqui no AltaCast Podcast, o podcast que fala de saúde integrativa de forma descomplicada e descontraída. Eu sou Larissa Mello, host desse podcast. Exatamente. O AltaCast, e estou aqui com Elber Mello. Fala, pessoal, beleza? Especialista em treinamento físico personalizado e também host apresentador aqui do podcast junto comigo. Vamos nessa. Vambora. E hoje a nossa convidada super especial, Daniele Godin, tem que falar o nome todo, né? Psicóloga Daniele Godin, que a gente tem a intimidade. Pros íntimos é Dani Godin. No decorrer do episódio vai Dani, entendeu? Isso aí. Mas estamos aqui com a psicóloga Daniele Godin. Dani é psicóloga clínica de adolescentes e adultos, né? Isso. Trabalha aí nessa área de atuação. E tem aí como especialização terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que você utiliza, né? Isso. E também trabalha com transtornos alimentares. Isso. Muito bacana. Seja muito bem-vinda, Dani, ao nosso podcast. Fica à vontade, vamos bater um papo super legal, um tema super importante, certo? Certamente. E o nosso tema de hoje, nós vamos falar nesse episódio sobre o esgotamento mental e as consequências na saúde física e mental. Por que nós trouxemos esse tema, né, Dani? A gente está fazendo uma série de episódios agora nesse mês de setembro, onde muito se fala sobre a questão, né, o Setembro Amarelo, muito se fala sobre a prevenção ao suicídio. Isso. E aí a gente escolheu, né, alguns parceiros aí nessa área para tá vindo falar realmente temas importantes, né? E sempre a gente tenta fechar realmente com uma mensagem, né, da relação disso tudo com a prevenção ao suicídio. Sim. Então, eu acho que o tema realmente é muito importante, né, essa questão do esgotamento mental, e a gente vai discorrer, vai falar bastante sobre isso daí. Verdade. E aproveitando, né, quem está aí nos patrocinando nesse episódio de hoje, nós temos aqui a Rio Foto, Nossas trazendo as canecas. nossas canequinhas personalizadas. Então, se você deseja aí um personalizado, entre em contato com a Rio Foto. E a American Insight, a melhor American escola. Insight. Exatamente. A melhor escola de idiomas de Macaé e região, assim como online também. Você pode entrar em contato, falar que ouviu esse podcast do AltaCast e você vai ter uma condição especial no American Insight. Muito bom. Então vamos lá, Dani? Vamos lá. Vou começar então perguntando o que de fato é o esgotamento mental. Então, um tema bem atual, né? O esgotamento mental, ele é uma sobrecarga, né? Nesse órgão tão importante e vital que é o nosso cérebro, né? Então, é uma sobrecarga, né, relacionada às diversas demandas que a gente tem, né, na nossa vida. Então, é essa exaustão que o nosso cérebro é levado frente a diversas atividades que a gente tem ao longo do dia. Né? Então, a princípio, o cansaço é uma coisa normal, né? Nós nos cansamos quando fazemos alguma atividade. E dormir, né? A gente dorme, um fim de semana passa e a gente está ali renovado, com as nossas energias renovadas. Só que dentro do esgotamento mental, esse cansaço ele não passa com simplesmente o descansar, o dormir, ou um fim de semana que você relaxe. Porque exatamente existe um estresse contínuo, né, ali ativando aquele cansaço, fazendo a manutenção desse cansaço. Então, é essa sobrecarga, né, assim, fora da curva. Né? A gente está falando de uma intensidade, Já de um que sai cansaço do uma completamente normalidade. fora da curva. É né? interessante isso, Dani, porque a gente lida com pessoas que treinam, né, no nosso espaço e geralmente quando sai do ambiente de trabalho, trabalhou o dia todo, ela chega de fato cansada mentalmente dizendo, né? Sim. E é comum ter um certo comentário, nossa, tô cansado mentalmente, mas fisicamente eu tô bem, então eu vou treinar e me sinto bem depois, etc e tal. Então sempre há essa relação no nosso meio do cansaço físico e cansaço mental. Às vezes o aluno chega depois de uma jornada de trabalho, trabalhou o dia inteiro, ou talvez de uma certa maneira teve uma demanda familiar realmente esgotante o dia inteiro, mas chega lá e consegue desempenhar um bom treino porque fisicamente ele está bem, mas há um cansaço mental atrelado. Mas já o esgotamento ultrapassa isso, né? Ultrapassa, vai além desse cansaço de fato, né? Isso, a gente fala que é um estado grave, né? O esgotamento já é uma gravidade desse ponto, né? Do cansaço, né? Ok,
É o discurso que a gente escuta muito das pessoas, né? Tive um dia cansativo. Eu acho que uma das coisas que eu mais escuto, não só no consultório, mas na vida tô muito cansada, tô correndo, né? Eu brinco assim, a gente tá correndo, não sei pra onde que a gente vai, né? Mas a gente tá correndo, a maratona da vida. E a gente tá sempre muito cansado, né? Com esse cansaço aparente. Mas chega ali um treino, ou você chega em casa, descansa, relaxa, né? E ok, no dia seguinte você está revigorado. Mas esse esgotamento que a gente vai falar aqui, ele não melhora, ou ele não passa simplesmente com esse descansar. Entendi. É difícil até a pessoa relaxar, porque para você descansar, você tem que deixar um pouquinho as suas demandas de lado, para você focar no seu descanso. E aí esse esgotamento não permite, porque o seu cérebro está o tempo todo ali, né, numa funcionalidade, como é que eu vou dizer, disfuncional, né, ele levando você o tempo todo a pensar em diferentes demandas que você tem. Então ele não desliga, é como se o cérebro ele não entrasse nesse modo, né, de poupar energia. Na verdade, ele está poupando energia, só que de uma forma muito negativa. Entendi. Né? Nossa, esse focar no descansar é totalmente provocante, né? Porque você pensa assim, difícil, nossa vida né? toda corrida é bem sugestivo, beleza? Eu preciso focar no descansar. Mas enquanto estamos descansando, estamos sempre com a cabeça em outras coisas para fazer. Parece que a nossa cabeça, quando você, entre aspas, não tá fazendo nada, ela fica mais... Tá produzindo. Não, na verdade ela fica, tipo assim, mais criativa, fica mais reflexiva, então você fica lembrando de coisas pra fazer e acaba você voltando a fazer alguma coisa. Então, no descanso, fala por mim particularmente, eu acho que pra Larissa também, é algo que no descanso a cabeça começa a realmente trazer a memória, trazer o momento, aquilo que esqueceu de fazer, aquilo que poderia estar fazendo, e acaba que não conseguimos de fato focar no descanso, né? Porque você lembra de muita coisa que tem pra fazer, e aí ao invés de você estar aproveitando aquele momento realmente pra descansar, você tá, meu Deus, não fiz isso, meu Deus, tem que fazer aquilo, né? A gente não para, né? O tempo todo. Acho que hoje, socialmente, né, nós estamos sendo conduzidos e induzidos à autoprodutividade. Isso tem, né, eu acho que em determinadas fases da nossa vida, a gente vai ser muito mais produtivo em determinado momento. É importante, né, porque a gente tem um outro ponto que é a procrastinação. Então a gente também tem que ter cuidado com isso, né? A gente vai adiando. Então é normal que em determinados momentos a gente precise executar mais coisas, fazer mais coisas. Só que, em paralelo, se a gente não se policiar com esse descanso, né, se a gente não der esse intervalo, o nosso organismo, ele se habitua muito fácil, nosso cérebro ele se habitua muito fácil, né? Então a gente aprende, né, que é o tempo todo ligado no 220, e aí isso que você falou, né, quando você para descansar, a sua mente está falando, mas e aquele negócio que eu tenho que fazer? Mas tem aquela outra coisa. Aí, dona de casa, a gente está falando com mulheres aqui, mães, mães, e aí lembra das coisas dos filhos, da coisa da casa. O homem, né, para e lembra do conserto que tem que fazer, das cobranças que se tem. Então, a gente diz, né, existe um exercício que a gente faz com os pacientes, que é de sensibilização sistemática, e desensibilizar para você entrar num processo de silenciar essa mente, mas não é uma coisa fácil. Nossa, né? Porque você está habituado ali o tempo todo a essa carga frenética que a gente está sendo impulsionado o tempo todo, né? Mas isso tem um resultado a médio e longo prazo muito ruim na nossa saúde mental. Bacana. Não, eu ia falar exatamente isso, que o descanso, né? A gente tem um entendimento bíblico também e sabe que ele é importante. Né? É necessário e na criação do mundo o descanso estava ali no meio. Faz parte da jornada. Na largada, né? E a gente precisa ter realmente essa consciência. Só que, né, como a gente estava falando aqui, essa correria toda que a gente vive no dia a dia torna difícil isso. Eu falo porque no final de semana, a gente teve um final de semana, sábado e domingo, né? O feriado em si a gente trabalhou e tal. Mas no sábado e domingo a gente conseguiu fazer coisas, né, entre família, curtir e tal.
E aí, mesmo ali brincando com as crianças, curtindo, a gente foi na praia, não sei o que e tal, toda hora vem aquele pensamento, não, tem que fazer tal coisa, tem que, meu Deus, lembrei disso aqui, não sei o que e tal. A cabeça fica, né, pipocando uma cobrança de cobranças, E aí no final do domingo ali, que eu falei, eu tava assim, quando deve dormir, eu vou trabalhar, eu preciso fazer tal coisa. E a gente fica assim, né, então a gente entende que é importante ter esse descanso, mas ao mesmo tempo tem toda essa cobrança que a gente precisa ter muito cuidado, essa sensação, né? de que a gente deveria, né? Eu deveria ter feito alguma coisa, né? Meu que eu Deus. perdi tempo. Mas não foi tempo perdido, né? Os gregos nos ensinaram sobre o ócio produtivo, né? E eles já falam disso desde aquela época. Então, é você ter ali esse tempo, né? Em que você está descansado, produzindo alguma coisa, mas produzindo, às vezes você está conectado com a sua família, né? Isso é fazer alguma coisa, né? Você não está... Eu brinco muito que é o tempo do nada, né? Lá em casa eu falo assim, meu filho, né? Mãe, tem alguma coisa para fazer? Eu nada. O nada também é importante. Nossa, e eles já estão movidos a isso, né? Que estão nessa idade aí da adolescência e tal. Eles já são movidos nessa correria toda, porque a Sofia também passa por isso, tipo, tá ali realmente fazer nada, sentar na frente da televisão ou só brincar, rápido, mas não consegue. Mãe, o que eu vou fazer? Aí fica com aquela fisionomia de... A minha pequenininha já pergunta, mãe, o que a gente vai fazer? Né? E aí a gente vem assim, poxa, eu deveria ter um final de semana legal, fazer alguma coisa diferente. Às vezes é ficar em casa, realmente aproveitar um pouquinho. Isso. Muito bom. Quando eu ouvi o tema, né, que você selecionou pra gente trazer hoje no episódio, eu só li assim, esgotamento. Eu falei, perfeito, sei falar muito bem disso, né, mãe, sempre cansada, não tem como e tal. E aí depois pesquisando sobre o assunto, falei, não, é o esgotamento mental. Mas o legal é que você trouxe essa relação com a questão realmente do esgotamento físico, né? Existe essa diferença, mas ao mesmo tempo tá sempre muito atrelado ali, né? Até citei pra você, né, que na época do puerpério, Davi ali bebezinho, precisando 100% de mim, eu falei, meu Deus, como eu me sentia. E aí eu tinha muito essa coisa, eu estava cansada porque dormia pouco, mas a mente é que parecia estar muito mais cansada, né? E aí que eu acho que de fato é essa questão do esgotamento mental, que mexe muito com o emocional e tudo mais. Isso. O esgotamento físico, a gente fala que é uma linha tênue, né? Qualquer coisa pode esgotar o nosso corpo, né? Nos cansar. Um treino pesado, a gente sai de lá, né? Fisicamente cansado, mas mentalmente você tá ali relaxada. Também, né? Logo você se recupera. O tempo de recuperação desse corpo, né? Que foi ali levado a um estresse, como vou dizer, a um esforço, né? Ele logo se recupera. No esgotamento mental, essa recuperação ela é mais lentificada. E aí a gente vai entrar numa outra área, que é a questão da neurociência, né, que vai explicar sobre a questão de neurotransmissores importantes que geralmente no esgotamento mental não tem, né? Não é que não tem, você está escasso, né? E aí esse corpo físico, ele começa a não recuperar no tempo, né, que um corpo normal recuperaria. Porque existe uma baixa, né, baixos neurotransmissores e hormônios ali que não produzem devido a essa exaustão, a esse esgotamento mental, né? Então, o mental, ele está atrelado ao físico por conta dessa questão da recuperação. É mais difícil de você recuperar. E aí esse cansaço, ele físico, ele se sobressai, você presta mais atenção. Então, um dos sintomas, né, que a gente vai falar aí é essa dor crônica. Você começa a sentir dores, né? E essa dor geralmente não passa, né? Assim, então, e aí, quando vai ver, tem essa relação com o mental, quando você vai pegar o paciente ou a pessoa ali e ouvir, né? Ela vai descrever o dia a dia dela, você vai vendo que existe ali, né, uma associação desse cansaço físico pro mental. Né? Entendi. E quais são as causas possíveis, né, pra gente identificar aí esse esgotamento mental?
Então, as causas são multifatoriais, né? De várias frentes e vias, né? E isso tem muito a ver com cada um de nós, né? Porque às vezes a mesma situação motivadora para mim não é a mesma para você, né? Sim. Então pode ser um divórcio, pode ser uma grande mudança, uma demissão, né? A própria maternidade, paternidade, vamos pensar mais. Às vezes são situações realmente de Adversas. de estresse, né? elevado. Que muitas das Às vezes vezes um trauma, né? Um acidente, um luto. Tudo pode ser, né? Uma fonte de esgotamento. vai realmente, né, fazer esse gatilho para pessoa Só que assim, entrar. Marisa, não começa de uma hora para outra. A gente está falando de algo que a gente vem aprendendo, vem guardando, né? O esgotamento, quando ele se apresenta, ele já está num nível de quando você escuta a pessoa, ela está arrastando aquilo durante Já há muito tempo. Né? Então não é de uma hora para outra. A gente está falando às vezes... Aí quando acontece algo muito brusco, vamos dizer assim, Exatamente. Às vezes é aquilo que leva a pessoa a procurar ajuda. Né? Às vezes vamos dizer É um a faísca divórcio, final ali, a né? própria maternidade ali, né? Às vezes aquilo leva a pessoa a um cansaço que fica mais aparente. Mas se você for olhar a história de vida da pessoa, ela tem uma tendência e também é uma característica de quem sofre do esgotamento mental, que são pessoas, né, com um nível de irritabilidade muito grande, pessoas que têm dificuldade em dizer não, a dificuldade em tomar decisões, né? Aí, como sintoma, falta da memória, falta de concentração, né? Você geralmente começa e não consegue terminar aquilo que você iniciou. Então, a procrastinação também está dentro, né, como um dos sintomas. Então, são esses sintomas, mas pode ter outros muito personalizados, pessoais. Agora meu dedinho bateu. Sem problema. E assim, você falou que isso não é naquele momento ali que aconteceu alguma coisa, né, que de fato agora você tá com esse esgotamento mental. É algo que realmente a pessoa vem carregando ali. gerado, né? E o que de fato acontece, né, com a pessoa quando ela está nessa condição? Assim, como é que ela se sente, né? Realmente esse sentimento. Porque o cansaço físico, o esgotamento físico, eu acho que é mais fácil da gente identificar. Poxa, eu tô fisicamente, você deu o exemplo do treino, né? Você treina pesado, você sai ali no final, você tá com aquele cansaço físico e tal, né? Ou um dia que você andou muito, que você trabalhou muito, que você fez alguma coisa, um esforço físico, você sente. Agora, esse emocional, porque quando a gente fala de algo que é interno, né? Que muitas das vezes a gente não vê, não tá tão aparente, né? Assim. Como que a pessoa que está passando por esse esgotamento mental, como que ela se sente, né? Como é que ela se apresenta? Nós somos muito bons em disfarçar, né? A gente aprendeu isso. Eu acho que é a questão da sobrevivência, né? A gente aprendeu a esconder as nossas emoções, né? A gente está falando de emoções, acho que com mais ênfase de uns anos para cá. É verdade. Não que isso nunca existisse, não que isso nunca fizesse a diferença, mas estamos tendo a oportunidade hoje de falar mais sobre as nossas emoções. Mas não é uma coisa simples de você expor, né? Porque geralmente as pessoas que falam das suas emoções, elas eram tidas como fracas, né? A gente aprendeu várias fala da coisas. Vulnerabilidade, né? Exatamente. Se mostrar vulnerável era sinal de fraqueza. Né? E hoje a gente vê que você se mostrar vulnerável, na verdade, é um sinal de muita coragem, né? E faz parte do seu processo de autoconhecimento, né? Então, as emoções, né, no processo de esgotamento, geralmente a pessoa tá ali guardando, escondendo as suas próprias emoções. E eu digo que às vezes elas nem sabem o que elas sentem, né? Elas não reconhecem. Um dos processos, quando a gente passa ali no processo terapêutico, é você reconhecer, né, identificar, reconhecer e validar as suas emoções. Né? Então, dentro desse esgotamento mental, pode ter uma cobrança excessiva. A pessoa pode ter uma crença de que ela não é boa o suficiente, ou de que ela tem que fazer mais do que ela deve,
né? Geralmente são perfis de pessoas perfeccionistas, né? Que tem uma necessidade de estar tudo muito perfeito, muito organizado. E isso exaure o cérebro, né? Porque você imagina, em tudo que você faz, você tem que ser perfeito, tem que fazer o melhor. Vem a autocobrança junto. Vem essa cobrança. Então, essa pessoa geralmente tem um perfil mais perfeccionista, se cobra muito, né? Crenças, né, de incapacidade, crenças de desvalor, né? Ali acaba circulando muito a pessoa na vivência dela, só que ela nunca falou disso. Ela sente, mas você tá vendo a pessoa ali produzindo, vivendo, né? E aí a gente tá falando disso ao longo da vida, né? Porque a nossa emoção, a gente nasce e a gente aprende a lidar com elas, muitas das vezes de forma disfuncional, né? Uma das coisas que a gente fala muito também, né? A psicologia é da regulação emocional, né? Eu aprendi a lidar com a raiva de um jeito, você aprendeu a lidar com a raiva de outro e o Elber de uma outra forma. Se tá sendo funcional a forma que a gente se regula, tem dado certo. Mas eu não sei se é funcional. Por exemplo, tem gente que quando tá com muita raiva, dana a comer. Sim. Tá sendo funcional? Regula a emoção dela? Diminui. Mas tá sendo funcional? Não sei. Tem gente que quando tem um nível de tristeza muito intensa, ela tem a questão de se isolar. Se isola, é funcional? Porque ela tá ali, reflexiva É mesmo e tal. a questão do manejo, mas não sei se tem do sido manejo das emoções, funcional. Dani. Como você maneja as emoções, seria isso? A forma como cada um maneja. Então, Entendi. a regulação é aquilo que a gente aprendeu. Funciona, até funciona porque a gente está levando a vida. Se traz funcionalidade, se é funcional ou não, é uma das questões que a gente leva para o processo terapêutico. Mas está dando certo. Eu, quando estou com raiva, eu engulo sapo. Eu deixo as pessoas... Eu não faço nada. Não faço nada, eu sou passiva. Não tem sido funcional, porque muitas das vezes nesse sentimento, por exemplo, você está sendo injustiçado, você está sendo ali, né, colocado numa situação em que você precisa se posicionar. Mas você aprendeu a silenciar a sua raiva. Então, você sai daquela condição do ápice da raiva, você regula, mas aquilo não traz a longo prazo. A gente está falando de uma coisa a longo prazo. Aquilo a longo prazo não vai te trazer uma funcionalidade. Você vai ter prejuízos de estar sempre engolindo, de estar sempre levando, né? De não se posicionar. Então esse é o perfil geralmente também, né? De pessoas que estão passando pelo processo de esgotamento, né? Tem uma baixa estima, né? Então afeta diversas áreas, né? Isso aí. Ótimo, muito bom. Você está dando vários exemplos da questão, né, de emoções. Existe a diferença entre esse esgotamento mental e esgotamento emocional? É pouco, né? A diferença, ela é pouca. Porque elas têm uma semelhança muito grande, né? O mental vai afetar a nossa capacidade cognitiva. Do pensamento, né? Por isso que é muito difícil a pessoa tomar decisão, né? Às vezes, coisas simples. Até concentração, né, Dani? Não, a concentração vai pro saco nisso daí, né? Não existe, né? Coisas simples, né? Às vezes, vamos pensar aqui na canequinha, né? Café, vou escolher um café, aí tem vários sabores de café. A pessoa fica ali, maior dificuldade de tomar decisão simples. A roupa que vai usar, né? Coisas muito pequenas, ela acaba tendo muita dificuldade, imagina, com coisas mais sérias, né? E quando a gente fala do esgotamento emocional, é porque esse esgotamento mental já chegou num ápice em que vai afetar diretamente as emoções. Então, a pessoa fica muito desregulada com as suas emoções, entra numa desregulação ali emocional, né? Onde as suas emoções são completamente afetadas, né? E aí o humor é afetado, né? Então, tem, né, também um dos sintomas que eu acabei não falando,
é a questão do sono, que é muito interrompido. Né? A pessoa tem aí dificuldade no sono. Fica com aquele sono onde acorda e pensa muito e demora a dormir, né? Um sono mais agitado. E aí acaba não tendo o descanso necessário, né? Isso. Pro físico mesmo. O sono é uma das frentes, né, que a gente logo avalia quando a pessoa chega, né? Porque ele é regulador de saúde. Sim. Se o sono não vai bem, a nossa saúde mental e física também não vai. Então, às vezes, né, a pessoa até dorme rápido. Né? Ela bate na cama e dorme. E acorda, mas a qualidade desse sono é que a gente tem que avaliar. E isso é muito subjetivo, né? É muito pessoal mesmo. A gente estava até falando sobre isso, né? Eu trouxe como exemplo a minha própria situação. Eu, quando perguntam, como que você dorme? Eu falo, durmo bem, porque eu deito na cama e apago. Mas eu sei que tem aquelas noites que deito ali e demoro pra dormir, você fica pensando em um monte de coisa. Ou então, já aconteceu de acordar durante a noite e vinha um monte de pensamento, coisas que você tem que resolver, e aí você demora a voltar a dormir. Falo, nossa, quando isso acontece, eu já sei, é um sinal que, peraí, tem alguma coisa errada, né? Preciso dar atenção a alguma questão aqui, porque realmente tá saindo da minha normalidade. E, de fato, isso é muito pessoal, né? A nossa tendência é ir ignorando essas coisas, né? A gente está falando, você está num processo terapêutico, né? Aí a gente consegue, né? A gente hoje consegue discernir isso. Tem alguma coisa que não está legal, mas a grande maioria das pessoas, diante das dificuldades, das adversidades da vida, elas vão colocando isso para depois, para resolver depois, né? E aí entra nesse esgotamento mental, entra no esgotamento emocional, né? Nessa fadiga, né, nesse processo que é difícil às vezes, no momento em que chega uma situação mais tensa na vida, né, porque vamos ter, né, situações de grande porte que vai nos atravessar de uma forma diferente, aí a gente não consegue manter ali um foco para tomar uma decisão, para você lidar com aquele problema, né, de uma forma mais produtiva. Sim. Então, a tendência é a gente ir colocando, depois eu resolvo isso daqui. Não, depois eu resolvo, a gente vai selecionando, né? A gente vai vivendo, e os problemas emocionais, como eles não são aparentes, a gente vai guardando para resolver em um determinado momento. Só que nesse determinado momento a gente está falando de um suporte ali que a gente não vai ter, porque a gente sobrecarregou as nossas emoções ali. E às vezes quando vai em busca, né, dessa ajuda, pode já estar algo numa proporção muito tem maior. jeito, né? Tem jeito, mas assim, você vai ter muito mais desgaste, né, pra isso. Não, a gente que segue, né, essa linha, assim, com o entendimento de coisas na nossa vida que a gente precisa fazer, que são importantes realmente pra gente ter uma qualidade de vida, né? Quando a gente fala qualidade de vida, não é só o físico tá bem, ser uma pessoa magra, não é isso, né? A gente tem que estar realmente, o físico ele tem que estar comportando, né, você ali, as suas taxas têm que estar dentro de uma normalidade, a questão do emocional tem que estar em equilíbrio, tudo, né? Então, essa questão realmente da terapia, pra gente, é algo que tem os momentos na nossa vida, né? Elber, ele até citou nos outros episódios que ele se achava realmente uma pessoa que não precisava, né, de fazer terapia, mas depois que começou a fazer, ele indica para todo mundo. Né? Necessidade. Porque realmente ele viu o quanto é legal, é bacana, gera essa transformação, a gente fica mais reflexivo. Então, não necessariamente a gente precisa estar passando por um problema para buscar uma terapia, né? E a questão da terapia comigo, ela tem uma história também, assim, que às vezes eu tô fazendo, tá tudo bem, às vezes eu pauso, e aí daqui a pouco eu já sinto a necessidade de novo. Até comentei com você, há umas 4 semanas ou mais atrás, eu estava me sentindo muito assim, né? Depois que a gente conversou, e o legal é que quando a gente traz o tema pra cá, a gente fica se autodiagnosticando, né? Não, eu já passei por isso, ou eu tô vivendo isso, eu tenho isso. É um alerta, né? E aí eu vi, nossa, talvez aquilo que eu estava passando lá atrás pudesse ser esse esgotamento mental, porque de fato, eu dormia,
eu conseguia descansar, mas eu estava sempre me sentindo assim. Até falava com ele, eu tô cansada, meu Deus, eu tô realmente cansada. E não é o físico, né? É uma coisa que a própria fala, né? Da gente, né? Nossa, eu tô cansada. Até essa fala, né? Se você for olhar, né? Quando o paciente chega, a gente diz 2 coisas que a gente tem que prestar atenção, nos sinais e nos sintomas, né? Os sinais é aquilo que eu tô vendo, né? Então, às vezes, o paciente chega lá e diz assim, nossa, eu tô cansado. E aí você tem que prestar atenção, como que ele diz isso? Como que é o semblante, como que o corpo... Quando ele chega, né, você já percebe algo, né? No andar dele, né, na fala, na forma de sentar, né, então isso são os sinais para o profissional que está ali, né, para quem quer, né, para quem tem um olhar mais apurado aí, você vê, é algo que é visível. Os sintomas já é algo que ele descreve, aí já é algo subjetivo. Aí ele vai dizer, eu estou cansado e eu tenho tido dificuldade de raciocínio, a minha cognição está prejudicada, ele vai trazer os sintomas ali, né? Então, quando essa pessoa, né, chega nessas condições, né, ela é aparente, a gente já vê o tom da voz, que esse cansaço não é um cansaço só físico, é um cansaço ali mental, porque ele tá me dizendo, enquanto psicólogo, assim, eu não estou aguentando, né? Tá difícil, tá pesado. E é a gente ajudar esse paciente com essa bagagem, né? A devolver o que é do outro, que às vezes é uma tendência a gente pegar o que é do outro, né? A reorganizar aquilo que dá para você deixar, né? E ficar em paz com isso, né? Isso daí foi uma coisa que fez parte, porque nesse momento que eu estava me sentindo assim, eu não estava fazendo terapia. E aí já foi o primeiro start. Não, peraí, eu preciso voltar. Preciso realmente conseguir sentar com alguém, conversar e expor tudo isso que eu tô sentindo, porque é difícil a gente falar sobre os sentimentos, né? E às vezes você, por mais que, tem o meu parceiro, posso conversar com ele, tem uma pessoa para falar, mas nem sempre você vai realmente se abrir ali, né? Dessa forma que necessita. Então, de fato, um profissional da área vai nos dar muito mais essa ajuda. E aí, nesse momento, eu falei, amor, preciso procurar um psicólogo de novo, voltar à terapia e tal. Aí comecei. E uma das coisas que, já logo de cara, assim, pra mim, me ajudou muito é o quê? Olha, é o que você estava falando, a gente tem que saber escolher as próprias lutas, né? Eu levei dessa forma. E naquele momento, era um momento que a gente estava iniciando um acompanhamento com o nutrólogo, aí veio eu me cobrando, né? Não que ele estava me cobrando, mas eu começo, não preciso seguir a risca, a dieta, meu Deus, e não sei o que e tal. E aí tava várias outras questões com Sofia, semana de prova, aí junta aquilo tudo. Aí tem toda a demanda de trabalho que você tem que dar conta, a equipe que você tem que estar ali, prazo, né? A gente quer sempre fazer muito. E aí vai somando tudo isso. Peraí, não. Uma das coisas que eu já tenho que ter essa consciência, tá? Qual é a luta que eu vou escolher agora? Sim. Não dá pra assumir tudo. E a gente tem que ter essa essa consciência. Realmente não dá pra ser tudo. E aí a dieta vou fazer como dá, entendeu? Vou pesar de vez em quando. Porque senão tudo vai gerando essa cobrança, né, pra gente. E nós somos o tempo todo cobrados, né? E aí, se você tem um perfil que se cobra, nossa, aí é campo fértil, é uma característica para um adoecimento ali, né? Você já tem, às vezes já tem uma predisposição a algum transtorno psicológico ou psiquiátrico ali, né? E aí tem o perfil de se cobrar, né? Então, assim, mas como que a gente descobre isso? Através do autoconhecimento. E a gente fala muito dessa questão do autoconhecimento, isso não é luxo. É verdade. E não é tão. E é uma coisa, às vezes, muito simples da gente fazer. Só que quando a gente fala de autoconhecimento, as pessoas falam assim, mas eu me conheço. Eu sei que eu gosto de X, Y, eu gosto de tal lugar. Não é esse conhecimento que a gente está falando. Nossa. É um conhecimento um mergulho mais profundo em você. É você saber onde o seu calo aperta. É você saber que às vezes você é a pessoa que fere. Né? É você que é ali o calinho na vida de alguém. Né? O porquê que você faz certas coisas. Né? Se dá pra mudar, se você quer mudar. Porque tem isso. Às vezes eu sei que eu faço determinadas coisas, mas eu não quero mudar. Eu sei que a minha vida tá num determinado caminho, mas eu não quero mudar isso aqui. Tá tudo bem.
né? Enquanto psicólogo, profissional ali, a gente não pode dizer, olha, tem que fazer. Não tem que, né? Mas é você conduzir o paciente a entender o porquê que ele faz certas coisas, né? E aí a gente vai entrar numa Sara maravilhosa, né? Mas ele assumir a responsabilidade de determinadas circunstâncias. E aí entra a vulnerabilidade, né? Todos nós temos um lugar de vulnerável, né? A gente tem uma condição que é a nossa vulnerabilidade. A gente está pronto para lidar com ela, né? Nem sempre. Poxa, incrível. Você fez um comentário sobre nós temos uma tendência de ignorar algumas coisas na vida, e eu me identifiquei bastante antes da terapia, porque eu sempre fui uma pessoa que foco na solução. Tem um problema, beleza, o que eu posso fazer para solucionar? Se eu não tenho a solução para esse problema, beleza, esse problema aqui eu vou focar naquilo que eu consigo realmente fazer. E até então, tudo bem, estava funcionando, como você falou. Não focar no problema, já que eu não tenho a solução. Mas o fato de você compartilhar o problema, mesmo sem ter a solução, tira realmente o peso. Então, por exemplo, toda a sessão que eu tenho realmente com a minha psicóloga, sempre tem uma demanda, sabe? E nem sempre eu tenho solução para ela. Mas o fato de eu conseguir botar para fora a situação, etc., eu acredito que realmente me protege desse esgotamento mental. Porque o que me leva realmente ao esgotamento é ter um problema, não ter a solução e não falar sobre isso. Entendi. Que vai te enchendo, né? Vai te corroendo corroendo por dentro. Pensa que a gente é um compartimento. A gente vai tipo, existe um problema. Não tem a solução. Não vai falar nada sobre isso, vai deixar realmente no cantinho. Isso vai ser realmente, entre aspas, um entulho que vai acumulando até que realmente não tenha mais o que ser feito. Quer dizer, até tem, mas digo ficar algo muito grave. Hoje em dia eu me sinto muito mais leve por isso, porque por mais que tem coisas na minha vida que eu não tenho solução, mas eu falo, eu não deixo de falar. Eu falo dos sentimentos sobre aquilo, eu falo como gostaria que fosse feito, como que eu não gostaria que fosse feito, e tem coisas que não vai ter resolução mesmo, não vai ter... Exatamente. Mas você traz a consciência sobre isso. Sim. Não é só assim, não tem o que fazer, deixa quieto então. É levar para um nível de consciência mais elevado a ponto de trazer uma leveza sobre isso. A ponto de você pensar e não gerar peso. Isso, né? Assim, tem coisas que realmente não vai ter solução. E tá tudo bem, né? A gente vai ter que seguir a vida. Mas é você ressignificar essa falta de solução para isso. Tem uma fala, né, que eu tenho com os pacientes, quando eles estão num nível de preocupação, de problemas para serem resolvidos, eu pergunto assim, você tem um problema? Tem. Tem solução? Aí a gente pensa nas possíveis soluções ali. Então, tem solução. Então não adianta se preocupar. Olha que legal. Traz um você tira alívio, o peso, né? Então, ok. Se tem solução, a gente define as soluções, não tem por que se preocupar. Eu pergunto novamente, você tem um problema? Tem. Tem solução? Cara, não tem. Então não adianta se preocupar. Nossa. Né? Então, por qual motivo a gente vai ficar nesse embate, né? Nesse desgaste se algo não tem solução, né? A gente falando assim, fala assim, não, mas tudo tem uma solução. Nem sempre, Nem gente. sempre. Nem sempre. Né? É porque realmente, como cada um é único, né? Às vezes aquilo que pra mim tem solução, pra você pode não ter. E aí a gente tem que... Por isso que cada vida é uma vida ali no processo terapêutico, né? A gente não pode dizer que é uma receita pronta, olha, vai dar certo com você. Nós temos protocolos dentro da psicologia, né, principalmente na TCC, a gente tem protocolos que a gente segue de tratamento, a gente se especializa, mas o processo terapêutico, ele é individualizado. Nem sempre um protocolo vai dar certo com o Elber ou vai dar certo com você, Larissa, né? Porque cada pessoa é única. Né? Nós somos complexos demais. Então, a gente tem que levar em consideração isso no paciente, né? Verdade. Nem sempre ele vai... Uma coisa pronta vai dar certo. Sim, com certeza.
Nós levantamos essa bandeira do personalizado, do individualizado, da exclusividade. O treme de um vai se funcionar para o outro. Isso aí a gente super entende, super defende. Verdade. Ô Dani, e existe cura para uma pessoa que teve ali esse diagnóstico de esgotamento mental? Nos transtornos, né, na psicologia, na saúde mental, a gente não fala muito de cura, né? A gente fala de remissão de sintomas. Sim, legal. Legal, hein? Então vamos pensar que uma pessoa, né, tem um quadro de depressão grave, ou chega ali no consultório um quadro de depressão moderada. Isso significa que ela está tendo ali episódios recorrentes de algumas situações que estão acometendo ela nas diversas funções de vida dela, né? Porque a gente tem que estar atento no processo terapêutico para cada transtorno, na frequência que a pessoa está apresentando aquele transtorno, na intensidade e no curso. Como que aquilo começou e como que aquilo foi progredindo, né? Então, geralmente, a pessoa, quando chega para fazer um processo terapêutico, ela já está ali num quadro bem avançado, né? Bem delicado do transtorno do esgotamento. E aí, ela está tendo a sua funcionalidade interrompida, ou seja, ela está deixando de trabalhar, ela está deixando de produzir, ela está deixando de socializar. Então, ela está tendo parte da sua vida ali, ou toda ela, comprometida. E aí, a pessoa entrando no processo terapêutico e a gente conseguindo fazer com que essa pessoa volte à sua rotina, à sua funcionalidade que ela tinha antes, a gente diz que essa pessoa teve ali uma remissão de sintomas, ou parcial de alguns deles, ou total. E aí a pessoa fazia a manutenção disso, né? Ela fazia a manutenção para que ela não volte, né, a ter novamente, a entrar num processo de esgotamento, ou da própria depressão, ou da ansiedade. Todos esses transtornos, né, é manutenção. Sim. E aí, dentro do processo de autoconhecimento, eu vou saber quais são os gatilhos, o que eu posso evitar, o que dá para eu evitar, né? O que eu não consigo evitar, mas eu tenho que ir lidando. Então, no processo terapêutico, a gente vai conduzindo a pessoa a reconhecer, né? E ficar atento a algumas situações. Por exemplo, na depressão, uma das coisas é o sono, né? Então, a gente tem que ficar, olha, se você está ficando muito, ou tendo hipersonia, né? Ou insônia, já é um alertinha de que tem alguma coisa fora do normal aí. Então vamos, mas é só o sono. Mas o sono ele é indicativo de muita coisa. Sim. Porque ele não é regulador de saúde. Sim. Então você ensina o paciente a ficar alerta a esses sinais, a esses sintomas, né? Então, propriamente de cura, nunca mais eu vou ter depressão. A pessoa aprendeu tão bem aquilo ali que ela vai conseguir manejar muito bem. E ela não vai entrar num quadro depressivo novamente, né? Então a gente fala de remissão de sintomas. Bacana, muito bom saber disso, né? Legal demais. E aí, pra gente fechar então o nosso episódio de hoje, eu queria ter esse entendimento de como é que é a relação entre o esgotamento mental com o suicídio, né? Uma vez que a gente muito se vê falando esse mês aí, principalmente sobre essa questão do suicídio, né? De prevenir. E o esgotamento mental, como a gente já viu aqui, várias causas, sintomas e tudo mais, ele pode realmente gerar uma condição, né, ali na pessoa. Qual é essa relação? É isso, né? Ela é um trampolim, vamos dizer assim. É um sintoma que pode estar dentro da depressão, né? O esgotamento mental. É um sintoma que pode estar dentro do transtorno de ansiedade generalizada, assim como pode estar dentro de outros transtornos, né? A gente diz que é um sintoma patagnomônico. Ele pode estar dentro de qualquer outro transtorno, né? Único e exclusivamente. Ele não é exclusivo da depressão. Ele não é exclusivo da ansiedade. Ele pode estar nesses dois, né, nesses ambientes, né, mais típicos aí. Quando a gente está falando do esgotamento mental associado, ou que é um alerta, né, para uma condição aí de suicídio, a gente está falando de algo que a gente vai evitar,
né? Para que isso não aconteça. Mas como que isso acontece? Como que sai de um esgotamento para um suicídio? Então, é uma porta de entrada, né? Então, se eu tô ali evitando de falar dos meus problemas, botando para debaixo do tapete, eu tô tendo esses cansaços, eu tô tendo todos esses sintomas que a gente falou aqui, isso para que eu desencadeie, se eu tenho uma tendência, né? Se eu tenho ali uma tendência a desencadear uma depressão, isso vai potencializar essa depressão. Essa condição, né, interna vai potencializar essa depressão, que possivelmente eu já tenho uma predisposição, ou vai, né, também estar ali na ansiedade. E aí a gente sabe, né, que como que funciona a depressão e a ansiedade em cada um, né? A gente tem aí, não sei se vai vir alguém falando especificamente sobre depressão e ansiedade, mas a pessoa entra numa condição de desesperança, né? De desamparo, de desvalor, né? A ansiedade, às vezes, ela é tão intensa que a pessoa não consegue fazer nada, né? A gente está falando de uma ansiedade fora da curva. Tudo aqui é fora da curva, porque é normal a gente ficar triste e é normal a gente se preocupar, né? Você se antecipar com alguma coisa, mas a gente está falando de situações que te paralisam. E a gente está falando de condições que podem levar ao suicídio, porque a pessoa vai perdendo a esperança de que aquilo ali vai ser curado, de que aquilo ali vai ser resolvido. Então, é uma porta de entrada, o esgotamento. Ele, por si só, não vai levar a suicídio, tá? Então, ele por si só não leva, mas ele pode ser uma porta de entrada para outros transtornos, né? Como a depressão e a ansiedade, e aí sim, esses transtornos, que já é muito comum e típico, de ter, né, como assim, o ápice, né? O suicídio, porque também nem todo depressivo vai se suicidar, nem todo ansioso vai se suicidar, tá? Tem outras questões pra gente, pra pessoa levar a pessoa a essa condição. Bacana, bacana. Poxa, esse tema realmente é assim, né? É difícil a gente falar sobre isso, mas a gente tem que, né? A gente que está de frente, que tem voz, né? De alguma forma, realmente trazer assuntos assim, né? Como um alerta, como um cuidado realmente para quem está ouvindo. E queria te pedir então, Dani, para deixar uma mensagem final em relação a essa questão, né, de prevenção ao suicídio, você que de fato é especialista da área, cuida de pessoas assim, deixar essa mensagem final aí pra gente então fechar o nosso episódio. Sim. Eu vou deixar uma mensagem pra gente falar da porta de entrada. Beleza. Né? A gente diminuir o ritmo, né? É difícil. Aquela mensagem já que... Não é uma coisa tão fácil. É a gente desensibilizar dessa correria, né? E a gente está atento ao porquê. Por que eu preciso disso agora, né? Será que não dá para fazer uma coisa por vez? Eu entendo que há momentos da nossa vida em que a gente precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas fazer várias coisas ao mesmo tempo durante muito tempo, isso vai te cobrar. A conta vai chegar, né? Então é desacelerar, né? Desacelerar num bom sentido. Isso não significa que você não está sendo útil e que você não está fazendo algo de bom, né? Ou que sua carreira vai ficar né, de lado, ou que sua maternidade não vai ser a melhor, mas é você desacelerar, né? É você adquirir novos hábitos. Não é fácil, né? A gente precisa ali fazer uma peneira do que dá para colocar nesse momento, né? É muito bonito a gente ver nas redes sociais as viagens, né? Tudo autocuidado, mas colocar em prática não é tão fácil. Não é. Mas a gente precisa mudar os nossos hábitos de vida e colocar o descanso como uma regra, né? E aí isso vai evitar que vocês, né, tenham aí, se há uma predisposição à depressão e a outro transtorno, a gente evitar isso, ou pelo menos adiar o quanto a gente puder, né, se for possível, para que a gente não venha, né, chegar num ponto de desgaste, ao ponto de a gente não ver solução, porque é isso que quem, né, pelo menos tem a ideação suicida, nos verbaliza, né, eu desisti porque eu já não aguento mais. E esse não aguento mais, ele iniciou em algum momento da nossa vida e a gente não prestou atenção, a gente não deu valor que deveria. Então dê valor
aos sinais. Muito Legal, bom, Dani. muito bom, Dani. Muito obrigada. Foi ótimo o Foi episódio. maravilhoso, Também foi gente. muito bom, quero agradecer aí o convite. Legal. Muito obrigada. Volte sempre, né? As portas do nosso episódio, do nosso podcast estarão abertas aí sempre. Certo. Porque essa parte, né? A gente está trazendo vários assuntos esse mês. E assim, não acaba, né? Não se esgota. Não se esgota, sempre tem algo novo e aí você fala, meu Deus, Cada olha que episódio tá quanto é diferente, importante. sabe? É, Um assunto totalmente diferente do outro. muito bom. E é aí. isso então. Obrigada por ter vindo, por ter participado conosco. Exatamente, pessoal. Fechou. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, aquela pessoa que talvez você lembre que tá com um tipo de sinal, né? De esgotamento mental, envia para ela. Assista com carinho novamente, se for necessário, e vamos Muito nessa. bom. E é isso. Isso aí. Valeu e até o Tchau, tchau. próximo Tchau, episódio. tchau, pessoal.